pessoal, tudo bom? Meu nome é Rodrigo Toledo e continuando com esses vídeos de final de ano falando sobre os melhores equipamentos que eu utilizei esse ano, não podia ficar de fora o MacBook Pro de 14 polegadas. Vamos falar um pouquinho mais sobre como ele veio parar aqui, né? Por que eu decidi fazer a troca do meu MacBook Air com o chip M1 e como esse aparelho, né, como esse dispositivo vem se saindo aí nos últimos meses. Vamos nessa? Então vamos lá. Bom, pessoal, então esse aqui é o MacBook Pro de 14 polegadas. Ele é um pouco mais espesso do que o modelo Air, em toda a extensão, não é mais fino aqui na parte frontal como o Air. Como vantagens, né? Ele, além da entrada aqui de fone de ouvido, ele conta com duas USBs tipo C, né? Duas Thunderbolts desse lado, mais o carregador MagSafe, aquele com ímã, que é uma adição bem legal, bem interessante. E do outro lado, ele ainda conta com um leitor de cartão de memória, mais uma Thunderbolt, né, USB tipo C, e mais aqui uma HDMI, que eu nunca usei, acredito que não usarei, mas ela está aqui. Então, achei realmente muito bonito. Por que eu escolhi esse tamanho aqui? Porque eu queria algo que fosse tão pequeno e leve quanto o Air, claro que esse aqui não é, mas que tivesse uma tela grande, uma tela um pouco maior. E aqui eu consigo ter um bom equilíbrio, na minha opinião, entre uma tela um pouco maior e também um corpo ainda estreito, ainda fino e ainda mais leve do que o modelo de 16 polegadas, que é gigante, incluindo a fonte, né, que é bem grande também. Bom, abrindo aqui, continua leitor de impressão digital, só que essa faixa aqui de teclas agora tem um tamanho decente, um tamanho maior, não aquele tamanho pequenininho, que também não me atrapalhava muita coisa, mas é mais agradável, né, ter aqui as teclas maiores do que do modelo Air, tá? Gostei desse teclado aqui com fundo preto, ficou bem bonito, a digitação é bem interessante, é bem agradável, não é mais aquele teclado já há algum tempo, né? Aquele teclado que dava problema lá da Apple, que as teclas travavam e tal. O Magic Trackpad aqui, o trackpad é gigante, é grande, não tão grande quanto o modelo de 16, mas bem grande, bem confortável, um dos melhores, se não o melhor do mercado, né? Esse tipo de solução a Apple implementa muito bem. A tela tem um brilho muito mais agradável do que o brilho que eu tinha no MacBook Air. Dá para sentir até trabalhando aqui na varanda, né, que tem bastante luz, a tela consegue dar conta aqui desse ambiente com folga. Essa parte aqui, esse notezinho, eu acabei me acostumando. É claro, tem duas formas de ver, né? Isso aqui como algo mal utilizado, né? Por ter somente uma lente aqui de câmera para um espaço tão grande, mas também dá para ver que toda essa parte aqui nas duas laterais foram adicionadas com informações e tudo mais. Então, vendo o copo meio cheio, né, gente? É o jeito. Eu não achei ruim essa novidade, achei bem legal. Bom, com relação ao desempenho, aí que essa máquina realmente brilha. Estou usando aqui para editar os vídeos do canal em 4K, 30 frames. Já usei para teste com 60 frames. Estou usando o Final Cut Pro e roda liso. E todos os outros programas que eu tenho aqui, olha, estão rodando liso. Editores de imagem como Pixelmator Pro, os aplicativos como aplicativos de música aqui, como Logic Pro, sempre ganhando atualizações, rodando liso. Então, assim, os jogos do arcade rodam mais do que liso. Também rodei jogos da plataforma xCloud, da Microsoft, rodou liso. Então, assim, eu não tenho nenhuma reclamação com relação à performance deste computador. Realmente é impecável. E uma coisa muito interessante, a ventoinha não liga nunca. Ele tem a ventoinha ali, ele tem como ser resfriado, né, em caso de alta da temperatura, mas eu nunca nem cheguei a ouvir ela. Ela funciona de uma maneira muito discreta e por ter o chip M1 Pro, que é um pouco melhor do que o chip M1 que eu tinha no Air, o desempenho aqui acaba sendo mais satisfatório na maior parte do tempo, também por conta de ter um pouco mais de folga de memória RAM. No outro modelo, quem acompanha mais tempo talvez se lembre, eu tinha um chip M1 com 8 de RAM
e 512 de armazenamento interno. Modelo de prateleira, sempre o segundo. Esse aqui é o primeiro modelo de prateleira da Apple para o modelo de 14 polegadas, e aí ele tem 16 de RAM, ou seja, já é o dobro, mas mantém os mesmos 512. Na época, pela diferença de preço e indisponibilidade do modelo com 1 TB, eu acabei ficando com esse aqui. Hoje, não sei, talvez eu colocasse a mão no bolso e pegaria um de 1 TB. O pulo desse para o de 1 TB não é tão grande a ponto de fazer eu perder dinheiro vendendo esse e ainda ter que colocar uma grana a mais para pegar o outro. Mas se fosse para pegar hoje do Air com chip M1, um modelo desse eu iria direto para o de 1 TB, tá? Nem que eu tivesse que esperar um pouquinho. Mas enfim, mesmo assim, estou muito satisfeito com a compra porque esse notebook funciona de maneira impecável. Ele não aquece, eu uso ele dessa forma elevada aqui para poder ficar com uma ergonomia um pouco melhor, mas não por questão de aquecimento. Não só, mesmo gravando, editando vídeo em 4K, ele não fica nem morno aqui embaixo. Raramente eu sinto qualquer aumento de temperatura, como eu nunca ouço nem a ventoinha precisar ligar, então não tem nem o que falar. Outro ponto positivo, os alto-falantes, o espaço disponível, ele é muito semelhante ao modelo Air, mas talvez por conta dessa espessura, ele tem mais graves, tem um volume mais encorpado, um som mais encorpado e mais legal, principalmente quando ele está direto na mesa, fica até melhor. E é aquela história, gente, tudo isso com um corpo muito parecido com o tamanho, né, do MacBook Air com o chip M1, tá? Então, claro, ele é mais espesso aqui, né? Ele é inteiro, mais gorducho na frente também, mas como o novo Air com chip M2 também é um pouquinho mais estreito, mas ele também ficou reto aqui, né? Ficou mais quadrado na parte da frente. Mas o que interessa aqui realmente é o que tem embaixo do capô, e eu não tenho nenhuma reclamação dessa máquina. Essa máquina me surpreendeu. Eu já esperava que fosse boa, porque eu já gostava do MacBook Air com chip M1, eu já achava uma máquina muito interessante, mas sentia que um dos gargalos era ter somente 8 de memória RAM. Aqui com 16, que nem é tanto assim, mas que para o sistema da Apple acaba rendendo bem, dá a impressão que eu estou com um computador. Se fosse fazer uma relação, né, com um PC com Windows, eu teria 32 de memória fácil, tá? Dá essa sensação, não estou dizendo que tá, gente, mas dá essa sensação. E é isso, gente. Muito contente com essa máquina, continuo recomendando, mesmo se sair uma nova, eu não vejo motivo para trocar, porque ela está com desempenho liso, muito rápido, renderizando os vídeos em um tempo super veloz, então não tenho nenhuma reclamação e acredito que eu vou conseguir ficar com essa máquina aí por muitos anos com uma excelente performance, porque eu achei que o upgrade foi realmente bom. Outra coisa que vale a pena lembrar, né? Esse é só um primeiro modelo Pro, é o Pro, vamos dizer, de entrada, tirando, obviamente, o 13 Pro, que para mim não é um Pro, é um Air com ventoinha, tá? Então não considero ele exatamente como um Pro, mas um Pro de fato seria esse aqui, um aparelho de entrada. E eu recomendo sempre a todos, né? Analisar bem o uso, pensar bem no que você vai fazer. Se for um usuário normal, dá para ficar com o Air tranquilo, seja M1 ou seja M2. Agora, se você quer editar vídeos, quer fazer um trabalho um pouco mais pesado com imagens e com áudio, o ideal partir dessa máquina, do MacBook Pro de 14 com 16 de RAM e 512. Esse é o ponto inicial para você não ter dor de cabeça. Vai gastar um pouquinho mais? Com certeza, mas esse dinheiro se paga. Quem tem Mac sabe que o Mac, pelo tempo que ele poupa, pela velocidade, pela qualidade que ele te entrega, ele te paga nos trabalhos que você vai conseguir fazer com ele no decorrer dos anos, tá? Então pode ficar tranquilo que a máquina é mais cara, mas você vai ver esse dinheiro de volta, tá bom? Então é isso, pessoal. Um grande abraço para vocês. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.